Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo, bem-vindo a mais um arquivo misterioso. Já deixa o like aqui no começo do vídeo que ajuda bastante o canal. Se você não é inscrito, se inscreva e me acompanhe também nas minhas redes sociais. Então é isso, vamos lá começar o arquivo misterioso de hoje. No arquivo misterioso de hoje, a gente vai contar a história do serial killer Joseph Duncan. Joseph Edward Duncan III nasceu em 25 de fevereiro de 1963. Ele era o quarto de 5 filhos de Joseph Edward Duncan Jr. e Lillian Duncan. Ele tinha 3 irmãs mais velhas e um irmão mais novo. O pai do Joseph era do exército dos Estados Unidos. E por causa disso, a família se mudou de cidade por várias vezes. Até que o pai do Joseph acabou se aposentando em Tacoma, Washington. A mãe do Joseph foi descrita como uma mulher dominadora e rude. Os pais do Joseph se separaram em 1979 e se divorciaram em 1983. O pai do Joseph se casou novamente mais tarde, dando ao Joseph uma nova família. Ele acabou estudando na Light High School, mas não se formou. E depois de ser preso em 1980, ele alegou ter sido abusado por criança. No entanto, seu irmão mais novo negou isso. Sobre a adolescência do Joseph, a gente não sabe muito de alguns casos isolados. O Joseph ele tinha um longo histórico de predador sexual e ele cometeu seu primeiro crime sexual violento registrado em 1978. Quando ele tinha apenas 15 anos. Ele acabou abusando de um garoto de 9 anos sob a mira de uma arma. E no ano seguinte ele acabou sendo preso por dirigir um carro roubado. Então ele foi sentenciado como menor e foi levado a um centro de menores. E lá ele disse a um terapeuta que ele havia amarrado e abusado de 6 meninos. Também disse que ele acreditava ter abusado de 13 meninos mais novos quando ele tinha 16 anos. Em 1980, o Joseph roubou várias armas de um vizinho e sequestrou um garoto de 14 anos para cometer o abuso. Ele acabou sendo condenado por 20 anos por esse crime, mas foi libertado em liberdade condicional em 1994 após 14 anos preso. E enquanto estava em liberdade, ele ficou conhecido por andar por várias áreas de Seattle. E as autoridades acreditam que o Joseph acabou assassinando as irmãs Sammy White e Carmen Cubias em Seattle em 1996 e Anthony Martinez no condado de Forsyth, Califórnia, em 1997, durante o seu período de liberdade condicional. No entanto, ambos os casos foram arquivados e não foram vinculados até ele. Ele foi preso no Missouri e voltou para a prisão em 97 após violar os termos de liberdade condicional. Ele foi libertado da prisão em 14 de julho de 2000 com tempo livre por ter bom comportamento e mudou-se para Fargo, Dakota do Norte. Em março de 2005, o Joseph foi acusado de molestar 2 meninos. Em 5 de abril de 2005, ele compareceu perante o juiz do condado de Becker, que fixou uma fiança de $15 mil. O empresário de Fargo com quem o Joseph havia feito amizade o ajudou a pagar a fiança. No entanto, o Joseph pagou a fiança e desapareceu. Já em 1º de junho, o mandado foi emitido para sua prisão por um voo ilegal. Em 16 de maio de 2005, as autoridades descobriram os corpos de Brenda Croene, de 40 anos, seu namorado Mark Mackenzie, de 37, e seu filho Slade Groene, de 13, em sua casa ao longo do lago Howard Lane, fora da cidade de Idaho. 2 dos outros filhos de Brenda, Dylan, de 9 anos, e Shasta, de 8, estavam desaparecidos. Um alerta Amber foi emitido e os investigadores vasculharam a área em busca das crianças, enquanto as autoridades investigavam as mortes como homicídios. E as autópsias confirmaram que a causa da morte foi traumatismo contundente na cabeça. E as autoridades também observaram que as vítimas estavam amarradas, sem possibilidade de defesa. 7 semanas depois, na madrugada de 2 de julho de 2005, a Shasta foi vista em um restaurante Dennis Your Coeur d'Alene, na companhia de um homem desconhecido.
Uma garçonete reconheceu ela das reportagens de desaparecida, então rapidamente chamaram a polícia. Então a garçonete ficou ali tentando, fazer com que eles ficassem mais tempo, oferecendo mais coisas, para impedir, que eles fossem embora antes que a polícia chegasse. Os policiais chegaram no restaurante e prenderam o homem. Mais tarde ele foi identificado como Joseph. A chata se identificou para a garçonete do restaurante e para as autoridades, e foi rapidamente levada para o hospital para tratamento. A polícia, enquanto isso, prendeu Joseph sob acusação de sequestro e por seu mandado federal pendente. Quando a chata foi encontrada, sem Dylan, sem seu irmão, as autoridades já não tinham esperança de encontrá-lo vivo. E o Dylan, no momento da prisão, ele estava usando um Jeep roubado. Então a polícia pediu várias dicas, alguém sabia de quem era esse carro. Pararam em um posto de gasolina e uma funcionária acabou, vendo a chata e disse que ela se parecia, com a menina que estava desaparecida, mas que não chamou a polícia nem confrontou o Joseph porque eles pareciam normais. Em 4 de julho de 2005, os investigadores encontraram uma ossada humana em um acampamento improvisado na Floresta Nacional perto de Lolo, perto de Montana. E os restos mortais foram enviados para o Laboratório Nacional da Virgínia. E lá a ossada humana foi identificada como a ossada do Dylan. A chata disse à polícia que o Joseph matou a sua mãe e o seu padrasto, o irmão, e logo em seguida pegou ela e o Dylan e colocou eles no carro roubado. Então a chata relatou tudo que tinha acontecido naquela noite quando foram sequestrados. Ela contou que sua mãe entrou no quarto dela e do Dylan e disse que alguém estava na casa. Então rapidamente eles correram para a sala de estar e se depararam com o Joseph. Ele estava usando luvas e segurando uma arma. Então o Joseph amarrou as mãos da mãe e fez o mesmo com o namorado dela. Então a chata e o Dylan foram tirados da casa e colocados no gramado do lado de fora. Enquanto esperava com o Dylan, a chata ouviu vários barulhos dentro da casa. Então ela viu seu irmão mais velho, ferido e cambaleando pela casa. O Joseph então espancou a família toda até a morte e levou o Dylan e a chata para outro lugar, onde ele levou eles para vários lugares diferentes, onde cometeu abuso e tortura por 6 semanas. A chata disse que eles viajaram por uma longa distância e ficaram em um acampamento por vários dias. A chata também contou como o Dylan foi morto. E o Joseph insistiu que a morte do Dylan foi acidental. A chata contou que ela estava parada do outro lado do carro quando começou a ouvir o Dylan gritando. Então rapidamente ela correu para o outro lado e viu o Dylan no chão. Enquanto o Dylan orava para não ser morto, o Joseph puxou o gatilho e atirou em sua cabeça e o Dylan faleceu na hora. A chata conta que ela quase foi morta alguns dias depois da morte do Dylan. Ela conta que o Joseph perguntou para ela a forma que ela queria ser morta, ou estrangulada ou com um tiro. E a chata então disse que preferia ser estrangulada. Então o Joseph começou a preparar a corda em volta de seu pescoço e começou a enforcá-lo, fazendo com que a chata começasse a sufocar. Então ela implorou para o Joseph, chamando-o pelo seu apelido de Jet. E imediatamente ele parou. Logo depois ele perguntou para ela se ela gostaria de conhecer a sua mãe e ela disse que sim. Então os dois dirigiram novamente para a cidade e pararam na lanchonete onde a chata foi reconhecida e o Joseph foi preso. A prisão do Joseph levou o FBI a lançar uma revisão nacional de casos de crianças desaparecidas não resolvidos. Foi implicado como possível suspeito em vários crimes que ocorreram entre 1994 e 1997 e entre 2000 e 2005, quando estava livre da prisão. Embora tenha sido inocentado como suspeito em alguns casos, as autoridades da Califórnia e de Washington tinham evidências suficientes para acreditar que ele havia cometido assassinatos não resolvidos em suas jurisdições. Em 4 de abril de 97, Anthony Michel, de 10 anos, estava brincando com amigos no jardim da frente de sua casa em Belmont, Califórnia, quando o Joseph se aproximou do grupo pedindo ajuda para encontrar um gato desaparecido.
Quando os meninos se recusaram, ele então agarrou o Anthony com a faca e o jogou em seu carro. Após uma busca de 2 semanas, o corpo do Anthony foi encontrado nu e parcialmente decomposto em Indio, Califórnia, em 19 de abril. Os investigadores notaram que ele havia sido abusado e amarrado com fita adesiva. Embora o esboço composto dos suspeitos tenha sido disponibilizado, há uma impressão digital parcial retirada da fita adesiva encontrada no corpo dele, o caso acabou esfriando. Em julho de 2005, blogueiros notaram semelhanças entre Joseph e o esboço composto do caso do Anthony, e entre o veículo do Joseph, o que o agressor de Anthony estava dirigindo. O FBI e as autoridades de Riverside conseguiram comparar então a impressão digital tirada do corpo de Anthony com a do Joseph, e em 3 de agosto o departamento do xerife do condado de Riverside anunciou oficialmente a conexão de Joseph com o caso do Anthony. Agentes do FBI relataram que o Joseph confessou o assassinato em uma entrevista em 19 de julho de 2005, descrevendo o crime como vingança contra a sociedade novamente por mandá-lo de volta para a prisão por uma violação de liberdade condicional. Após seu resgate, a Shasta disse que o Joseph tinha comentado para ela outros crimes que ele tinha cometido, incluindo o assassinato do Anthony e os assassinatos de Samiejo e Carmen Cubias, que desapareceram em 6 de julho de 1996. Seus restos mortais foram encontrados em 10 de fevereiro de 1998. E o Joseph foi condenado em 3 tribunais no Tribunal Distrital de Idaho pelo sequestro e assassinatos de Brenda, Slade e Mark, a família da Shasta, e no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito de Idaho pelo sequestro de Shasta e Dylan e o assassinato do Dylan, e em um Tribunal Superior da Califórnia pelo sequestro e assassinato de Anthony. Joseph compareceu pela primeira vez no Tribunal do Condado de Connecticut em 13 de julho de 2005, onde foi acusado de 3 acusações de assassinato em primeiro grau e 3 acusações de sequestro em primeiro grau, todas em conjunto com as mortes de Brenda, Slade Grane e Mark Mackenzie, a família da Shasta. Os promotores do condado planejaram inicialmente acusar o Joseph pelo sequestro de Shasta e Dylan. No entanto, eles adiaram essas acusações para os tribunais federais, já que transportar crianças através das fronteiras estaduais para exploração sexual é um crime federal. O julgamento estava marcado para começar em 17 de janeiro de 2006, mas foi adiado até 4 de abril, depois que o juiz distrital atendeu a um pedido da defesa por mais tempo para se preparar para o julgamento. Os advogados do Joseph atribuíram os múltiplos adiantamentos à insistência da acusação em aplicar a pena de morte. Em 18 de janeiro de 2007, o Joseph foi indiciado por um grande júri federal por 10 acusações de sequestro, sequestro resultado em morte, abuso agravado de um menor e exploração de uma criança resultando em morte, e outros crimes relacionados à posse ilegal de armas e roubo de veículos. Ele foi indiciado no dia seguinte em um tribunal federal em Boise, onde um juiz ordenou que ele fosse julgado em março. Os advogados de defesa solicitaram imediatamente um adiantamento, que foi concedido na semana em que o julgamento estava originalmente programado para começar. Uma nova data para o julgamento foi marcada para 22 de janeiro de 2008. Em 3 de dezembro de 2007, ele se declarou culpado de todas as acusações. Como condição, a Shasta não teria que testemunhar na fase final do julgamento, devido a uma ordem de silêncio. Outros detalhes da culpa e confissão não foram divulgados. Durante a seleção do júri, o Joseph dispensou os advogados e escolheu
se representar. Seus advogados se opuseram e disse que ele não poderia fazer isso pois ele era incompetente, e solicitaram audiência formal para o assunto. E o juiz disse que ele era competente e que poderia prosseguir. Em 27 de agosto de 2008, após 3 horas de deliberação, o júri recomendou a pena de morte. 3 sentenças de morte por sequestro resultado em morte, exploração sexual de uma criança e resultando em morte, e uso de arma de fogo em um crime violento, todos relacionados à morte do Dylan. 3 de novembro de 2008, ele foi condenado a mais 3 penas de prisão perpétua consecutivas, sem possibilidade de liberdade condicional. A partir de setembro de 2012, o Joseph foi encarcerado na penitenciária dos Estados Unidos, em Indiana. Em 6 de dezembro de 2013, um juiz federal decidiu que ele era mentalmente competente quando desistiu do direito de apelar de sua sentença de morte. Psiquiatras que trabalhavam com a promotoria diagnosticaram ele com transtorno de sadismo sexual e transtorno de personalidade antissocial com traços narcisistas. Sustentaram que ele era legalmente sã. Foi preso no corredor da morte na penitenciária dos Estados Unidos, em Indiana. Por meio de seu blog post, ele deu atualizações sobre sua vida dentro da prisão e descreveu como era a vida para ele no corredor da morte. Segundo ele raramente interagia com outros prisioneiros do corredor da morte. Ativamente optou por não falar com eles ou se envolver em conversas. Só falava com outros prisioneiros quando necessário. Apesar disso, ele alegou nunca ter recebido problemas de outros presos e só recebeu assédio ocasionalmente de um punhado de agentes penitenciários. Em julho de 2019, o governo federal dos Estados Unidos anunciou que retomaria as acusações após um hiato de quase 2 décadas. O Joseph afirmou então que ficou aliviado ao ouvir essa notícia, pois em sua opinião ser executado por injeção letal seria a melhor maneira, muito melhor e mais limpa do que morrer de causas naturais na prisão, que é o que ele mais temia, e foi o que aconteceu. Em outubro de 2020, o Joseph passou por uma cirurgia cerebral após ser diagnosticado com câncer no cérebro. Ele recusou qualquer tratamento ou quimioterapia e a equipe médica da prisão estimou que ele tinha entre cerca de 6 a 12 meses de vida. Ele morreu em 28 de março de 2021, aos 58 anos, e o seu corpo foi cremado. Então, o que ele mais temia aconteceu. Ele morreu ali no corredor da morte de causas naturais. Então, esse foi o arquivo misterioso de hoje. Então, agora eu vou dar minha opinião sobre o caso. Esse é um caso bem triste, Ele fez bastante vítimas, Não só de mortes, mas também de abusos. Imagina o tanto de criança que ficou, com trauma por conta dele. E ele acabou também, com a família da Shasta. Um caso muito, muito triste. A Shasta ficou literalmente sozinha, Pelo que eu vi, depois ela foi morar com o pai dela, Ele acabou com a família dela, com a vida dela também. A Shasta fez vários apelos durante o julgamento dele. Até alguns anos atrás também ela fez alguns apelos com 19 anos. É um caso muito, muito triste. Ainda bem, que ele não teve o que ele queria, porque eu acho que nenhuma pessoa que faz isso merece ter nada e nem ter nenhuma das suas vontades atendidas. Ainda bem que ele não foi executado, que ele morreu do jeito que ele não queria. Não tem muito o que falar sobre. Quero saber a opinião de vocês, deixem aqui nos comentários. Se você não deixou o like, já deixa, que ajuda bastante o canal. Se você não é inscrito, se inscreva e me acompanhe também nas minhas redes sociais. Então é isso, um beijo e até o próximo Arquivo Misterioso.